Por que testemunhamos tantas guerras na terra de Israel? Será que há uma razão divina para isso? Ou será simples coincidência? Venha comigo agora para explorar o que está registrado no livro de Juízes. Deus envia uma mensagem direta. Josué liderou o povo de Israel na conquista da terra, e após sua passagem, o livro de Juízes se inicia. Vamos analisar o que está escrito lá. No livro de Juízes, encontramos as nações que o Senhor permitiu permanecer na terra de Israel. Essas nações têm um propósito: testar Israel e ensinar ao povo de Israel sobre as antigas guerras de Canaã, demonstrando que houve batalhas miraculosas, nas quais Deus esteve ao lado do povo de Israel. Isso tem como objetivo principal ensinar às gerações futuras de Israel a arte da guerra, ou seja, como guerrear. Isso é o que está escrito inicialmente, mas logo em seguida, o texto aborda outro ponto: verificar se eles obedecerão aos mandamentos transmitidos por Moisés. É explicitamente declarado que, naquela geração, era importante que eles entendessem como Deus esteve presente em todas as grandes batalhas, desde a libertação do Egito e durante a conquista da terra de Israel, que abrigava 31 povos. No entanto, além de aprender a guerrear, Israel precisa entender que essas nações permanecerão para testar o povo de Israel, caso este se desvie dos preceitos de Moisés e Josué, que foram ensinados a eles. Alguns desses povos agirão como agentes de adversidade, visando despertar o povo para seus próprios pecados. Posteriormente, a Bíblia fornece um exemplo de um pecado cometido pelo povo de Israel enquanto habitava na terra. Eles casaram-se com as filhas desses povos e adotaram os deuses deles, desobedecendo às instruções claras de Deus registradas no Deuteronômio, que proibiam tais casamentos interculturais. Esses casamentos levaram a problemas, pois as nações estrangeiras acabaram atacando Israel. Cuxan-Rishataim liderou uma invasão, oprimindo o povo de Israel por muitos anos. No entanto, quando o povo de Israel se arrependeu e clamou a Deus por salvação, um processo de arrependimento se iniciou, e Deus respondeu enviando um novo juiz. É importante observar que na época dos juízes não havia reis, mas os juízes desempenhavam um papel semelhante, embora com menos autoridade. Nesse cenário, Herud, filho de Guá, surgiu como líder. Herud era conhecido por sua astúcia e coragem. Ele reuniu um exército e orou a Deus, liderando Israel na luta contra seus opressores. Com a ajuda divina, eles venceram a batalha. Esse padrão de eventos se repetia, marcando um ciclo contínuo de paz, pecado, guerra e arrependimento. As guerras na terra de Israel não são meras coincidências, mas fazem parte de um plano divino. Elas servem como um lembrete de que a obediência a Deus é essencial, e o desvio para a idolatria e o pecado resultará em consequências dolorosas. Essas batalhas têm o propósito de ensinar o povo a permanecer fiel a Deus e a seus mandamentos, mesmo nas adversidades. Em um período de transição no governo de Israel, é relevante mencionar que, embora Josué tenha sido considerado um líder, não ostentou o título de rei. Após sua liderança, até a ascensão do rei Saul, a terra de Israel foi governada por juízes e não reis, como é documentado no livro de Juízes e no início do livro de Samuel. Estes juízes, embora líderes respeitados, não possuíam todos os privilégios e prerrogativas descritos para um rei na Bíblia. Um dos primeiros juízes a emergir foi Otniel, filho de Kenaz, um indivíduo notavelmente sábio e corajoso. Sob as circunstâncias desafiadoras da opressão mesopotâmica, Otniel conseguiu reunir um exército e, por meio da oração a Deus, obteve a vitória em uma batalha crucial. Esse triunfo resultou em 4 décadas de relativa tranquilidade em Israel. No entanto, é importante lembrar das advertências encontradas no livro de Números, onde Deus instruiu os filhos de Israel a expulsar completamente os habitantes da terra e destruir suas imagens e altares. A falha em fazer isso levaria a esses povos se tornando espinhos nos olhos e aguilhões nas costas para o povo de Israel. Infelizmente, Israel não conseguiu eliminar a idolatria e a influência dos povos pagãos, levando à repetição de um ciclo preocupante. Após a morte de Otniel, o povo de Israel mais uma vez se desviou, voltando-se para os deuses estrangeiros e abandonando a adoração a Deus. Deus permitiu que Eglon, o rei dos Moabitas, atacasse e oprimisse Israel. Eglon conseguiu conquistar e dominar a terra, formando uma coalizão com outros povos. Essa opressão foi mais severa do que a anterior, uma vez que envolveu vários grupos unidos em razão dos pecados de Israel.
Esta segunda guerra, portanto, foi resultado direto dos pecados de Israel, especialmente da idolatria, que havia se agravado. No entanto, quando o povo de Israel finalmente reconheceu seu erro e se arrependeu, clamando por ajuda a Deus, um novo líder surgiu. Nesse caso, o juiz chamado Ehud, que era conhecido por sua astúcia, foi levantado por Deus. Ehud reuniu forças, liderou Israel em uma batalha vitoriosa contra Eglon e seus aliados e restaurou a paz. Esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação é uma característica recorrente na história de Israel durante o período dos juízes. Essas guerras e conflitos não eram meros eventos aleatórios, mas, de acordo com a narrativa bíblica, faziam parte de um plano divino para ensinar e disciplinar o povo de Israel, lembrando-os da importância de permanecer fiel a Deus e de evitar a idolatria. Ouro e prata foram levados por Ehud até Eglon, que era um líder extremamente temido na região. A Bíblia nos apresenta um detalhe peculiar. Ehud era canhoto, o que o levava a posicionar sua espada do lado direito para que pudesse usá-la com a mão esquerda. Naquela época, as pessoas geralmente usavam suas facas do lado esquerdo se fossem destros, ou do lado direito se fossem canhotos. Porém, canhotos eram menos comuns. Ao abordar Eglon, Ehud adota um tom respeitoso, chamando-se de servo do líder e apresentando ouro e prata como tributo, reconhecendo a autoridade de Eglon como rei e líder deles. Isso acontece diante de todos os súditos e ministros de Eglon. Entretanto, Ehud revela que possui um segredo de grande importância para Eglon. Intrigado, Eglon concorda em ouvi-lo, provavelmente esperando por mais riquezas. Ehud pede a todos os presentes que se retirem, levando Eglon para um local mais isolado e reservado, que era usado para assuntos particulares ou secretos pelo líder. Nesse momento, Ehud compartilha com Eglon que tem uma revelação divina. Eglon, curioso, pergunta sobre o conteúdo dessa revelação. Em resposta, Ehud saca sua espada e a crava profundamente nas entranhas de Eglon, causando-lhe a morte. Ele então tranca a porta do recinto para evitar qualquer interferência enquanto foge. Ehud consegue escapar, e quando as pessoas finalmente conseguem abrir a porta, deparam-se com a cena horripilante e aterrorizante da morte de Eglon. Isso deixa todos em estado de choque e confusão. Ehud retorna ao acampamento de Israel e proclama que Deus aceitou o arrependimento do povo em relação à idolatria. Ele convoca o exército de Israel para atacar seus inimigos. Enquanto arrombam a porta onde estava Eglon, eles testemunham a carnificina, o que os deixa assombrados. Porém, o exército de Israel, apesar de menos numeroso, chega no momento oportuno e, com a intervenção divina, obtém a vitória sobre seus inimigos. Esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação se repete com frequência ao longo do livro de Juízes, demonstrando como as guerras não eram meros eventos aleatórios, mas sim uma parte do plano divino, para ensinar e disciplinar o povo de Israel. As guerras eram uma forma de lembrar ao povo de Israel a importância de permanecer fiel a Deus e evitar a idolatria, e isso acontecia toda vez que eles se afastavam dos preceitos divinos. À medida que começam a adotar a cultura e os deuses de outros povos, mergulhando na prática da idolatria e cometendo ações que desagradam a Deus, ele então intervém para lembrar a verdade por meio de conflitos e guerras recorrentes. Esse padrão se repete. Um período de tranquilidade é seguido por um período de pecado, que, por sua vez, desencadeia guerras intensas nas quais o povo de Israel não apenas sofre derrotas, mas também é subjugado por seus inimigos. Posteriormente, o povo se arrepende, reconhecendo que suas ações pecaminosas são a raiz das tragédias. Esse processo de autoconsciência e arrependimento é fundamental, pois leva o povo de Israel a lutar mais uma vez para recuperar sua independência e paz. Esse ciclo se desenrola ao longo do livro de Juízes, revelando a mensagem divina de que, embora as guerras sejam terríveis, elas são necessárias quando o povo de Israel se afasta de Deus. O livro de Números também reforça essa lição, declarando que se o povo obedecer aos mandamentos do Eterno com devoção, será ricamente abençoado, mas caso se entregue à idolatria, enfrentará a ira divina, até mesmo a expulsão da terra prometida. Portanto, as guerras não são meros acidentes, são componentes de um plano divino destinado a proteger o compromisso do povo de Israel com Deus, servindo como espinhos nos olhos para impedir que eles desviem o olhar para deuses estrangeiros. Esse é o segredo bíblico que explica a recorrência das guerras em Israel.